eu sou a Renata Fernandes e esse é o Espiralando. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre lei da atração. Mas esse vídeo não é sobre nenhuma técnica, não é sobre como colocar a lei da atração em prática, tá? Eu quis gravar esse vídeo para explicar como que ela funciona, por que que muitas vezes na nossa vida não dá certo. E até o final desse vídeo eu espero te convencer de que tentar usar a lei da atração é a mesma coisa do que tentar encontrar um atalho para um caminho que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser percorrido. Bom, então vamos lá. Por que que eu tô falando isso? Eu escrevi aqui o que é a fórmula, né? O que muita gente chama de fórmula da lei da atração. Então, a lei da atração, gente, ela nada mais é do que qualquer outra lei que rege o universo. Quer você acredite nela ou não, a gente está sempre atraindo o que a gente vibra, sempre. Então, o nosso trabalho, ele não deveria ser tentar manipular as energias através dessa lei, mas de prestar atenção no que a gente sente, né? Esse deveria ser o nosso trabalho. Bom, então o que é a lei da atração? A lei da atração, a gente atrai as coisas, a gente manifesta as coisas fisicamente na nossa vida quando a gente tem um desejo sincero, uma emoção positiva vinculada a esse desejo, e aqui emoção positiva já é um julgamento, mas vamos lá. Quando a gente consegue imaginar a situação do desejo que a gente quer como já realizado, né? Quando você consegue visualizar o seu desejo no momento presente e quando você consegue eliminar as crenças limitantes que você tem com relação a isso, né? E aqui tá o componente do porquê muitas vezes não funciona, do porquê às vezes você usa a mesma fórmula e dá certo e outras vezes não. Porque muitas vezes você vai esbarrar aqui, nas crenças limitantes. Se você não conhece a você mesmo, você não sabe quais são as suas crenças. Então você pode desejar, você pode vincular uma emoção positiva, você pode imaginar toda a situação e na hora de passar a mensagem ela fica aqui nesse filtro. Então não vai acontecer. E aí, eu queria falar então de quais são os problemas, né, com relação a essa fórmula. Por que que não dá certo, muitas vezes? E existe uma razão, eu acredito que existe uma razão de não dar certo, existe uma lição por trás do não dar certo, uma lição que tem que ser aprendida. E é por isso que eu falo que é um atalho, né? Você muitas vezes tentar manipular essa energia é a mesma coisa que você procurar um atalho para um caminho que deve ser percorrido, para um aprendizado que você tem que adquirir na sua vida. E não existem atalhos, gente, não existem atalhos. O universo tem todo o tempo do mundo, né? Como o tempo, o espaço e o tempo são coisas que não existem, as lições que você tem que aprender, o caminho que você vai ter que percorrer, você vai ter que percorrer. Não importa quantas encarnações serão necessárias, quantos retornos serão necessários. Por isso que as situações elas são repetitivas na nossa vida. Quando a gente não consegue aprender a mensagem do que aquele momento vem ensinar pra gente, ele se repete. E enquanto você não conseguir olhar para sua história com sinceridade e admitir que tem ali uma mensagem, e tem ali uma lição para ser aprendida, as situações vão continuar voltando, né? Então, esse é o primeiro problema com relação a essa fórmula. Vamos supor que você conseguiu passar por tudo isso daqui e você teve o seu desejo realizado, você manifestou ele na sua vida. Essa manifestação, ela tem uma vibração, né? O que acontece é que se você não percorreu o caminho de aprendizado para ter esta vibração naturalmente, para você ter se elevado, eventualmente você vai voltar para o seu status quo. E aí o que acontece com a manifestação que estava vibrando naquela energia superior que não é o seu padrão? Porque você não aprendeu o que você tinha que ter aprendido. Ela vai se desvanecer e uma hora ou outra ela vai desaparecer.
Por isso que tem tanta gente que ganha na loteria, por exemplo, e depois de alguns meses ou depois de alguns anos perde tudo. Porque não é um caminho que foi percorrido. De alguma forma, essa pessoa conseguiu realizar isso na vida dela, mas não vai conseguir manter, porque não é a vibração natural, entendeu? Então, isso é um segundo problema. Mas a questão essencial que eu vejo, e o que eu queria falar de mais importante é o seguinte: por que a gente pensa em usar lei da atração na vida da gente? O que a gente quer, em última instância, quando a gente tem um desejo? É o desejo em si? É o bem em si? É a pessoa em si? Não, não é. O que a gente quer, em última instância, é um sentimento de preenchimento e de felicidade. É isso que a gente está buscando. Só que como que você vai atingir preenchimento e felicidade se você estiver formulando desejos em cima daquilo que você acha que você quer para sua vida, não aquilo que você quer de verdade? O que for desejo do seu ego, o que não for desejo da sua essência, não vai te trazer felicidade, não vai te trazer preenchimento. Sabe por quê? Porque quando você está usando um desejo de ego, é como se você estivesse tentando resolver um problema com o causador do problema. Isso não vai dar certo. Isso não dá certo. Eu tô te falando porque eu já tive nesse caminho e eu acho que é um caminho natural quando a gente começa a buscar sobre espiritualidade, e se você estiver nesse caminho, tá tudo certo, uma hora ou outra você vai voltar a se alinhar, porque uma hora ou outra você vai perceber que desejos de ego não vão te trazer satisfação, é um buraco sem fundo. Cada vez que você conquista uma coisa, você quer outra. Isso não significa dizer que você querer conforto, você querer segurança, não podem ser um desejo sincero. Entendeu? A loucura disso tudo? Pode ser que sim, pode ser que dentro do seu... junto do seu ser espiritual, você tenha um desejo sincero de encontrar um parceiro para sua vida, para dividir, compartilhar a sua vida. Pode ser que junto do seu ser espiritual, você tenha um desejo sincero de viver numa casa bacana, com conforto, de viajar. Pode ser, pode ser. Só você vai saber disso. Só você vai saber. O que eu quero dizer é que a gente tem que buscar esses nossos desejos sinceros, ao invés de viver baseado no que a gente acha que a gente quer. Uma boa medida de pesquisa interna para saber a diferença entre uma coisa e outra é o seguinte: por exemplo, já aconteceu com você de você planejar uma viagem que, nossa, essa viagem é a viagem dos meus sonhos. Eu quero ir para Paris, quero tirar uma foto bem bonita em frente à Torre Eiffel. E aí você vai, consegue, mas a hora que você chega lá dá tudo errado. Dá tudo errado, você, sei lá, é roubado, tem uma experiência péssima, acha a cidade suja, se frustra com um monte de coisa. Já aconteceu isso com você? E você já parou para pensar neste momento? Será que esse desejo era um desejo sincero? Ou será que esse desejo era um desejo do meu ego? Que queria ir lá tirar uma foto na Torre Eiffel, postar para todos os meus amigos no Facebook, no Instagram, porque daí todo mundo vai ver como eu tô bem. Nossa, como eu tô ótima na minha vida profissional, como eu tô ganhando dinheiro. E aí eu vou conseguir provar que eu sou capaz, as pessoas vão gostar de mim. Já parou para pensar nas historinhas que o seu ego te conta? Se eu fizer isso, daí vai acontecer aquilo, daí aquilo outro, e que tá tudo relacionado
com crenças de incapacidade, com crenças de não merecimento, seja de amor, seja de... enfim. Isso é um desejo de ego. Isso é um exemplo. Eu tenho certeza que se você parar e analisar a sua vida, você vai encontrar situações, exemplos de situações que você achou que era o que você queria para a sua vida e, na verdade, aquilo era só um plano para confirmar a crença, né? Porque daí quando as coisas dão errado, você confirma que, poxa, acho que eu não era mesmo capaz, essa viagem não era para acontecer, por que que eu fui ser teimosa? Nossa, como eu fui burra de comprar essa passagem, de vir para cá só passar raiva, né? E aí o seu projeto do programa que roda no seu subconsciente deu certo. Então só pense a respeito, só pense a respeito. O que mais que eu queria falar? Eu queria dizer que no fim das contas não tem muita saída. A saída para tudo isso é você conhecer a você mesmo. É você ter coragem de olhar para dentro e conhecer melhor sobre a sua história. Se conectar mais com a sua essência, porque a hora que você se conecta, os seus desejos são sinceros. E pensa na loucura, gente. Quando você está usando a lei da atração, você está usando a lei da atração porque você acredita que você tem que falar para o seu ser espiritual ou para o seu ser superior o que você quer ver realizado na sua vida. É como se a sua mente tivesse mandando um comando. Quando, na verdade, você não acha que isso é meio estranho? Como que o seu ser superior, que é um ser que tem inteligência infinita, sabedoria infinita, é você em essência, não sabe quais são os seus desejos mais sinceros? Por que que você precisa dizer para ele quais são os seus desejos mais sinceros? Faz sentido? Não faz sentido. Isso é ilusão de controle. Isso é ilusão de que você precisa mandar para ele uma mensagem. Eu estou num processo, neste momento na minha vida, que é de entrega. O que quer que seja que o meu ser espiritual queira me enviar, eu aceito. Eu aceito e trilho esse caminho com amor. E vou aprender as lições que eu tenho que aprender. Isso é fé, gente. Isso é fé. Dá certo. Esse é o caminho que eu tenho trilhado ultimamente. Ainda não sei onde vai me levar. E eu não tô dizendo que a gente não tem que ter desejo. Eu não tô dizendo que a gente não tem que planejar a nossa vida. Eu só tô dizendo que se você quiser continuar usando lei da atração, continue, vá em frente. Não acho que tem algum problema com relação a isso. Mas gaste um tempo, dedique um tempo para conhecer quem você é. Para saber de verdade o que é a sua essência. Para saber de verdade o que é um desejo sincero. Preste atenção. Preste atenção. Bom, era isso que eu queria dizer hoje. Se você continuar escolhendo usar a lei da atração, vá em frente, mas faça isso com sinceridade, faça isso com seu coração, faça isso com amor. Porque aí sim você vai estar criando na sua vida uma história de consistência, uma história dentro das lições que você tem que aprender, tá bom? Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.